professor, doutora Verana. Reitero aqui também os cumprimentos ao pai e à mãe de Raiandes, que estão presentes, reside aqui em Esperança e vem conosco. E também ao meu filho Alexandre, acadêmico de Direito, que nos acompanha. Senhores desembargadores, na verdade trata-se de um paciente, um jovem, que se encontra recluso na cadeia pública da comarca de Remígio há mais de 5 meses, 150 dias, e que foi acusado de ter supostamente praticado um assalto a um mercadinho na cidade de Remígio, juntamente com outro acusado, João Paulo. Este jovem reside em Esperança. É primário, nunca se envolveu em qualquer tipo de conduta ilícita, trabalhador. É bom frisar que esse rapaz, ele saiu da Esperança para ir à casa de uma namorada em Remígio. E que depois da visita à namorada, ele foi para o local de transporte, pegar um ônibus ou um veroneio, assim como nós chamamos naquela cidade, para retornar para casa. Naquele momento chegou a polícia militar. Eu não vou muito estender no mérito, porque aqui não é cabível, e deu voz de prisão ao segundo acusado, João Paulo, que estava ao lado dele. E a polícia militar apreendeu em posse do João Paulo, o segundo acusado, os objetos que teria sido roubado do mercadinho. E ele também estava com a arma, o segundo acusado. E o jovem Raiandes também foi conduzido para a delegacia e atuado em flagrante por ter supostamente também participado do assalto naquele mercadinho. Foi recolhido ao cárcere, a família entrou em desespero, porque os autos estão demonstrando que ele não é bandido, não é elemento de alta periculosidade, como está demonstrado nos autos. Trata-se de um jovem que reside em Esperança, que, por sinal, já ocupou, já trabalhou com carteira assinada e atualmente, ou seja, no momento que foi preso e levado para o cárcere, ele estava ocupando a função de monitor ativo do programa Mais Educação na cidade de Esperança, conforme declarações daquela instituição e anexo nos autos. O rapaz é trabalhador, estava exercendo uma função de Mais Educação, de educador daquele programa, lá em Esperança. A Secretaria da Educação deu uma certidão, está nos autos. Este rapaz também não tem antecedentes, carteira profissional que já foi assinada, trabalhou 2 anos na rede mercantil em Esperança, é um rapaz que tem uma filha e também ele foi aprovado no Enem, no SISU, e estava a mãe dele, que está aí, tinha feito já a inscrição, e ele estava prestes a frequentar e cursar o curso superior. Tudo isso está arrolado nos autos, conforme documento e anexo. Então nós não estamos diante aqui de um elemento de alta periculosidade, de um assaltante. Não estamos aqui diante de um bandido que vem amedrontar a sociedade, vem perturbar a garantia da ordem pública. Nós estamos diante de um jovem que merece a oportunidade, que preenche os requisitos, do meu entender, de responder o processo em liberdade. Ele reside em Esperança, ele é a pouco mais de 12 quilômetros da cidade de Remígio. Ele irá, com certeza, responder o processo sem nenhum problema, sem se eximir da responsabilidade de provar sua inocência. E o mais importante aqui também é que a defensora pública da comarca de Remígio impetrou e pediu o pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido pela MM juíza, sob os argumentos para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Em seguida, outro advogado, doutor João Barbosa, com todo o respeito e com a eficiência dele, impetrou com um pedido de reconsideração e aí também foi denegado, foi indeferido pela MM juíza. O pai e a mãe de Raiandes, que estão presentes, me procurou e eu disse para ele, não resta outra alternativa a não ser impetrar o habeas corpus para buscar a liberdade do seu filho, para que ele possa responder o processo de liberdade, porque na verdade, e eu disse até ao excelentíssimo senhor desembargador João Benedito, que de todos os clientes que eu tenho na área criminal naquela região,
de Arara, Solane, Areia, Bananeira, Esperança, toda aquela região do Brejo. Eu faço atuação, milito como advogado criminalista. O único jovem que eu vi que realmente não é um elemento dado à prática delituosa, é um elemento bem criado, aliás, trata-se de um cidadão, do jovem, bem criado pelo pai e pela mãe, que infelizmente estavam no local errado, na hora errada, no momento da prisão de outro indivíduo. E aí eu quero enfatizar que realmente não estão presentes os requisitos do artigo 312 para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ora, se o rapaz não é dada a prática delituosa, ele solto jamais vai praticar crime, nunca praticou na vida, ele não vai trazer perturbação à ordem pública e insegurança para a ordem pública. Com conveniência da instrução criminal, o rapaz mora em Esperança, tem residência fixa, próximo ao distrito da culpa, que é Remígio, vai comparecer para a audiência. Não há necessidade de manter esse rapaz encarcerado sem que apure os fatos. Não houve audiência ainda para que ele pudesse provar. Inclusive, o segundo acusado, doutor João Benedito, o relator, ele assumiu a culpabilidade, está nos autos da esfera policial, então foi eu que pratiquei o fato, foi eu que pratiquei o assalto. Esse rapaz não tem nada a ver. Ele estava de posse, o segundo acusado, de posse da arma do crime, dos objetos subtraídos no mercadinho. Ele assumiu toda a responsabilidade, mas mesmo assim o rapaz foi preso, está lá convivendo com elementos que já estão condenados naquela cadeia pública de Remígio, numa cela que só comporta 8 apenados, tem mais de 30 apenados, convivendo angustiosamente, de forma uma angústia tremenda. A família não consegue, a mãe já perdeu 13 quilos depois da prisão do seu filho, porque ela sabe, e os autos estão demonstrando que ele não é um elemento de alta periculosidade, não é um bandido. Então a gente vem clamar aqui neste momento, pedir aos senhores que conceda a ordem de habeas corpus para que Raiandes, um jovem, possa começar a cursar a universidade. É um jovem estudioso, tem vários diplomas, estão em anexo aí, vários cursos que ele submeteu. Um jovem que estava educador, estava ensinando na Cidade de Esperança. Um jovem que a oportunidade para que ele possa responder o processo em liberdade e começar a frequentar a universidade. Ele passou no SISU, no Enem, com uma boa pontuação, está nos autos aí. Então nós clamamos, a defesa clama nesse sentido, que os senhores concedam essa oportunidade para que ele volte ao anseio da família, do pai e da mãe, e leve a sua vida normal. E a questão da acusação, nós iremos provar no decorrer da instrução probatória, que por sinal ainda não existiu há mais de 5 meses. É assim que a defesa faz a sua sustentação oral, clamando que os senhores possam realmente conceder ao Raiandes essa oportunidade de responder o processo de liberdade. Senhor presidente da Igreja Corte, cuida-se aqui de habeas corpus liberatório em favor do paciente Raianderson, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos da decretação de prisão preventiva no ato segregatório expedido pelo juiz da comarca de Esperança. De Remígio, desculpa. De Remígio. Consta ainda do pedido de habeas corpus que o cidadão, ora paciente, tem residência fixa, trabalho certo, e está em atividade na condição de monitor de ensino na comarca de Remígio. A questão da residência fixa, profissão definida, foi reconhecida pelo juiz ao indeferir a liberdade provisória que foi requerida pelo advogado em reconsideração ao decreto de prisão preventiva que já havia sido prolatado. O fato é que esse cidadão é acusado de ter praticado um assalto em mercadinho juntamente com outro, ou na companhia de outro, conhecido por João Paulo, e o João Paulo teria assaltado
o mercadinho utilizando uma arma e ele teria ficado do lado de fora, é isso que tem nos autos, aguardando ou dando cobertura ao ato à conduta ilícita. Depois, segundo os autos, e a informação do dono do mercadinho, teriam saído os dois juntos quando a polícia foi chamada e os apreendeu. O decreto de prisão preventiva chama a atenção pela vagueza do seu conteúdo. O juiz descreve aqui no decreto, é uma juíza, a doutora Juliana, descreve aqui no decreto sobre os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, no fim conclui. À luz do artigo 312 do CPP, anteriormente é só doutrina e pressupostos e requisitos. Aqui, no final, na conclusão, diz: à luz do artigo 312 do CPP, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva, e renova a questão de pressupostos, a prova da existência do crime, indício de autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal, para assegurar a aplicação penal, são a doutrina. E arremata. Em caso, e aqui é a única parte do decreto em que a juíza particulariza a questão. Em caso, é imprescindível resguardar a instrução processual, pois há grande probabilidade de dificultar a colheita de provas orais em face do acusado impor temeridade às testemunhas durante a instrução do feito. E por isso está decretando a prisão preventiva, e o decreto de prisão preventiva aqui se restringe apenas ao Ray Anderson. Eu não sei se foi decretada a prisão preventiva do outro, mas esse decreto é apenas em relação ao Ray Anderson. Ora, paciente. Pois bem, consultando os autos, eu não vi nenhum elemento que venha indicar, na prova testemunhal que foi colhida no inquérito policial, que venha indicar que o acusado é o paciente é pessoa periculosa, de personalidade periculosa, ou que tenha em algum momento imposto temeridade às testemunhas, dito que peitado alguma das testemunhas, ou dito que iria causar mal a alguma delas. E por isso que o único argumento que o juiz prolator do decreto de prisão preventiva trouxe aos autos e não indicou os elementos concretos, eu fui ao inquérito policial com as provas que foram vistas para verificar, pelo menos, se tem algum fundo de verdade essa informação de que o acusado estaria a impor temeridade às testemunhas durante a ação do feito, ou se havia algum indício de que ele poderia fazer isso. Não encontrei. Encontrei nos autos, sem entrar no mérito aí de se ele estava aguardando, se ele participou ou não do fato. Eu encontrei nos autos uma declaração de que ele é monitor do programa Mais Educação, daqui às folhas 18, está trabalhando, uma declaração da coordenadora do programa Mais Educação da Prefeitura Municipal de Esperança. Tem um certificado do Núcleo de Inclusão Digital de Esperança, um certificado de que ele participou do curso de informática. Tem na carteira profissional uma anotação de 2 anos numa indústria alimentícia, está aqui às folhas 22, nesse já foi dado baixa. Tem residência fixa, está, como diz, atualmente exercendo essa função de monitor no programa Mais Educação, na cidade de Esperança, e não encontrei nenhuma indicação nos autos de que ele seria uma pessoa
como personalidade periculosa. Aliás, isso não foi dito no decreto preventivo, não foi dito de onde foi que proveio essa concepção em relação ao paciente. De forma que eu estou entendendo que o decreto de prisão preventiva está desfundamentado. Não há como se dizer que há fundamentação, ou pelo menos a fundamentação não encontra base nas testemunhas que foram inquiridas no inquérito policial. Fundamentação que trouxe não encontra nenhuma. Por isso, eu estou concluindo, sem ler o que eu declarei aqui, e acrescentando que, nesse caso, tem peso também as condições favoráveis do paciente, no sentido de que ele é primário, tem os antecedentes limpos, tem uma profissão definida, e residência fixa, nesse caso, são elementos que devem contar em seu favor. Eu estou concedendo a ordem impetrada para determinar que seja posto em liberdade. Como voto, desembargador Luiz Silva. Senhor presidente, o relator demonstrou de forma clara e objetiva os fatos aí. Eu estou acompanhando integralmente o voto dele concedendo a segunda. Desembargador Carlos Beltrão. Eu só fiquei com a minha indagação. Esse decreto ele é para os dois. Não, só para um. Só para um. Só para ele. Eu não sei o que foi que houve com o outro, mas o decreto só consta o nome dele. Por isso me chamou a atenção a narrativa que foi apresentada, que o outro é que estaria ainda com mais envolvimento. Foi quem executou o assalto segundo a narrativa. Como Vossa Excelência não tem informação do outro e o que está em pauta é esse, aí eu vou acompanhar Vossa Excelência. Então, resultado, ordem concedida, os termos do voto do relator, dando investigação oral, advogado José Evandro Alves de Trindade, oficiais